Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Sempre um bate-papo gostoso e informativo e a gente sempre trazendo temas assim diferenciados. Eu estou recebendo aqui hoje para o nosso bate-papo o Henrique Medeiros. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Samira. É um prazer estar de volta aqui, viu? Obrigada por ter aceito Muito o convite, bom. porque parece que ficou um gostinho de quero mais. Eu precisava entender mais todo esse teu estudo, esse teu processo. É um tema tão interessante e que tem tanto a ver conosco, né? Com o nosso dia a dia, com o nosso futuro. Com certeza. Não é? Principalmente com o nosso futuro, né? Principalmente com o nosso futuro. O Henrique Medeiros, ele é formado em Tecnologia da Informação, ele tem MBA em Gestão Empresarial, é também psicanalista e Master Coach. É o fundador da FCVC, eu acho sensacional. FCVC, que é a sigla de Fome com a vontade de comer. Sabe aquela frase? Unindo a fome com a vontade de comer? Unindo as coisas, né? Unindo o que uma pessoa precisa, com o que outra precisa, com o que uma empresa precisa, com o que um governo precisa e as pessoas precisam, a sociedade precisa. E a união faz a força, né? É essa união que a gente está buscando. É isso aí. É autor deste livro sensacional. Título: Células Sociais Caóticas. Quem está vendo pelo vídeo aqui, eu estou mostrando o livro. O Caminho para um Novo Mundo. Estamos indo para um novo mundo? Já chegamos nele, Henrique? Olha, Samira, eu torço para que nós estejamos indo para um novo mundo, né? A gente vê sinais, sim, já de que a gente está indo, ou está pelo menos acordando aí de um transe que a gente tem vivido nas últimas décadas. E eu já vejo muita gente se preocupando, né, com as questões ambientais, com questões também de qualidade no trabalho, de melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida como um todo. Eu acho que a gente está indo sim para esse novo mundo, mas a gente tem uma etapa grande para chegar lá, né? E para isso a gente precisa colaborar bastante uns com os outros. A gente estava falando aqui em off um pouco disso, questão de colaborar. E esse livro, ele vem exatamente para tentar ajudar aí, audaciosamente, vamos falar assim, tentar propor um caminho, né, para que a gente, conversando, a gente chegue nesse novo mundo. Que aqui até na contracapa tá: como criarmos um novo mundo sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Eu acho que esse é um tripé que acaba fazendo com que a humanidade junto consiga criar esse novo mundo, né, Henrique? Isso, economia, sustentabilidade e a sociedade justa. Perfeito, perfeito. Esse livro, como eu te falei, ele é um chamamento, eu falo assim. Ele não é um livro que ele se acaba por si só, enquanto conteúdo. Pelo contrário, é um livro onde eu proponho às pessoas algumas ideias para que a gente tenha esse mundo socialmente justo e economicamente viável, mas que a gente tem que fazer isso a 4, 6, 10 milhões de mãos, tá? Porque realmente não é um trabalho para uma pessoa só. Deixar o egoísmo de lado, né, Henrique? Isso, nem poderia ser um trabalho para uma pessoa só, mas é um chamamento. O livro é um pedido para que a gente converse, para que a gente dialogue mais e a gente encontre soluções em conjunto para os nossos problemas. Esse livro é parte de algum estudo que você veio fazendo, ou você simplesmente sentou e falou: eu quero colocar todas as minhas ideias no papel? Eu acho que é um pouco das duas coisas, tá? Não quero ficar em cima do muro, não, na tua pergunta. Não. Mas ele é um pouco das duas coisas. Vamos dizer assim, eu sempre fui uma pessoa, desde adolescente, muito sonhadora, muito visionário, alguns me chamam de visionário. E eu sempre olhei para frente e pensei que a gente pode sempre estar melhor amanhã, tá? E eu vinha realmente compilando algumas ideias para falar um pouco disso, de como que eu vejo a humanidade, como que a gente poderia melhorar o que a gente tem hoje. Mas um outro ponto que realmente aí sim me fez escrever o livro foi estar dentro das organizações, que é onde eu realmente atuo todos os dias. E aí, Samira, infelizmente, assim, eu não gostaria de falar dessa constatação, nem posso generalizar, tá? Porque tem muita, como a gente começou na entrevista, tem muita gente buscando alternativas e procurando caminhos para chegar nesse novo mundo.
Mas hoje, de fato, as organizações, elas estão realmente bastante deterioradas, os ambientes, entende? As relações de trabalho estão muito deterioradas, as pessoas não sabem o porquê que elas estão ali dentro das organizações. Pior ainda, né? O que é muito triste, né? A gente constatar que a pessoa vai ali só para receber um salário no final do mês. E o que eu quero dizer um pouquinho mais com isso, assim, é porque as pessoas vêm para mim e dizem, sabe, assim, Henrique, meu líder não chega para mim e não me explica o futuro. Eu não me sinto dentro de um contexto, dentro da organização. Eu sei só o que eu vou fazer aqui no hoje ou amanhã e ponto. E isso não gera uma sensação de pertencimento que as pessoas deveriam ter. Então, as próprias empresas, muitas delas, acabam fazendo com que esses colaboradores se sintam assim. Sim, porque não chegam até eles com... É aquela ideia, né? Você está aqui para fazer isso e ponto. Só que não pode ser assim, né? Não pode, não deveria ser assim. E as empresas, elas são, para mim, o primeiro passo, assim, fora da nossa casa, que é o ambiente que a gente mais vive. Eu, por exemplo, aqui na rádio, eu passo parte do meu dia, boa parte do meu dia. Aliás, que a gente passa... Mais tempo. Vamos lá, se for 8 horas dormindo e 8 horas na empresa já são 16, mas aí dê a volta, então... Quanto tempo está em casa? Isso, a empresa é um lugar onde a gente fica bastante tempo. Ou seja, é também nossa casa. É nossa casa, ou, né? Deveria. Deveria ser. Deveria ser nossa casa. E aí, a partir do momento que você, exatamente falando o que você está dizendo, a nossa casa, a gente se sente no nosso lugar. Sim. E na empresa deveria ser assim também. É o meu canto. É o meu canto. E não é o que a gente tem percebido, eu tenho percebido ao longo dos anos. Você pergunta por que eu escrevi o livro. Muito bom isso, né? Eu não tenho percebido isso e não só, assim, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. É uma coisa que as pessoas vêm para me falar. Né? Numa busca até de um aconselhamento, Sim. de alguma coisa que eu possa ajudá-las. Né? Como eu posso melhorar aqui, né? Nesse lugar onde eu estou, ou a minha vida, ou a busca do meu propósito. Pronto, aí você está falando também de um outro ponto muito importante do livro, que é isso. A gente está sem propósito. A gente está sem propósito não só individual, a gente está sem propósito coletivo. As empresas estão sem um propósito maior para, de fato, atuarem. Né? Parece que ali é o dia a dia, aquela loucura. Todo mundo sabe que tem que gerar um X de ganho e pronto. Né? Mas um propósito maior, que é cuidar da natureza, cuidar da humanidade, cuidar dos seus colaboradores, isso parece ter desaparecido quase que por completo, viu? Então, a gente olhando para esse cenário todo, eu tenho que buscar o meu propósito, o meu de vida, então, de acordo com a minha formação, com o meu dia a dia, aí entra o pessoal, entra o trabalho, mas também eu preciso olhar para a organização onde eu estou inserida e também para a sociedade que eu estou inserida. Isso, perfeito. Você está expandindo bastante os conceitos do livro, né? Quando eu falo de uma célula social caótica, ela pode ser desde um indivíduo, você, acho que a gente já conversou com isso, né, sobre isso na nossa outra entrevista, mas depois ela pode ser uma empresa, governamental ou não, e depois a própria sociedade como um todo, como um grande organismo, né? Precisamos entender que existe um contexto coletivo aqui também. Exatamente. Eu acho que essa falta de coletividade está matando a gente, Samira. De verdade. Eu já tenho batido nessa tecla e algumas teclas assim, até eu tenho me perguntando se não está na hora de falar um pouco mais incisivo. Primeiro, essa questão das empresas, vamos voltar só para ficar bem claro. Eu não quero generalizar, não estou generalizando. Existem empresas que estão buscando melhoria de seus processos, preocupado com as pessoas, né, investindo em seres humanos. Mas não é a regra. É a exceção da exceção da exceção. Eu dei uma outra entrevista e a pessoa até falou para mim assim, Henrique, até porque toda empresa, se for perguntar se ela cuida do colaborador, ela vai dizer que sim. A própria empresa pode dizer que sim. Não, todas vão dizer que sim. Não, eu me preocupo com meus colaboradores, mas na prática... Não é assim que acontece, entendeu? Não é assim que funciona. E o se preocupar não é só pagar o salário, né? Isso. Pagar o salário é só a pequena parte, porque a pessoa realmente está buscando muito mais que isso hoje, as pessoas. Elas buscam um local onde elas podem se desenvolver, elas possam contribuir, elas possam ser vistas. E o que a gente vê é exatamente o oposto, tá? Agora,
o que isso tem a ver enquanto sociedade? Bom, se esse mecanismo não começa a mudar dentro de cada um, na empresa, como é que ele vai se espalhar de uma forma que a gente consiga mudar essa situação que a gente vê hoje de muito conflito, de muito opiniões totalmente diversas. E sem diálogo. E sem diálogo. Você vê que está tudo meio que replicado. Está tudo igual. Você não tem esse diálogo em casa, mas com os filhos. Você não tem esse diálogo nas empresas. E você não tem esse diálogo mais na sociedade. A informática ajudou ou atrapalhou nessa questão da gente ter ou não diálogo? Eu sou de TI, né? Então eu posso usar da minha opinião. Eu acho que atrapalhou, tá? Uhum. Eu acho que ao mesmo tempo que um WhatsApp da vida facilita a conversa, as pessoas agora se limitaram a só conversar por esse tipo de mecanismo. Não tem um olho no olho. Não tem um olho no olho como nós estamos fazendo aqui, né? E isso faz muita falta. Isso faz muita falta. Aliás, falando em comunicação, hoje aqui o raciocínio está indo e voltando, viu? Vamos que vamos. Falando em comunicação, eu acho que esse é um outro ponto que eu também quero ser mais enfático. Eu já falei que as empresas não cuidam como deveriam das empresas, dizem que sim, e isso não é uma verdade. E a comunicação dentro das empresas está cada vez pior. Não se comunicam, né? Não, as pessoas não falam mais com as outras. Né? Fala sim, eu sei que fala, porque vai ali no seu liderado, vai ali no seu chefe, vai ali no outro e conversa alguma coisa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, os líderes principalmente, eles têm uma dificuldade enorme hoje de responder e-mails, de responder o WhatsApp, porque a pessoa está tão louca ali dentro, só preocupada em produzir alguma coisa para a empresa gerar capital, que ela não tem mais tempo para fazer nada. Entendi. Não é incomum que hoje a maioria dos líderes não tenham tempo mais para se comunicar com o seu time, não tenham mais tempo para se comunicar com fornecedores que podem agregar, por exemplo, coisas boas para eles, Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes você manda uma mensagem para uma pessoa, 3 semanas depois a pessoa vai te responder. Isso é ruim, né? Sim. Péssimo. Não, e aí eu não estou fazendo um julgamento de novo, não. Estou colocando fatos. Estou colocando fatos que vêm acontecendo. E aí, como eu te falei, a gente está falando de um monte de coisa, está falando de... Mas é isso, assim, os ambientes estão difíceis, as pessoas não sabem o que estão fazendo ali dentro, elas não conversam, os líderes não sabem direito o papel deles, porque o papel deles era para ser um facilitador, o papel deles era ser uma pessoa que cadencia, o papel deles seria uma pessoa que traz os outros para encontrar soluções, e ele acaba entrando numa fazeção, que não é o papel do líder correto. E aí, por isso que também ele não responde as coisas, porque ele está tão atarefado só em apagar incêndio, e aí ele acaba também não tendo tempo para responder nem os de dentro, Sim. que dirá o ecossistema. Entendi. Que Mas ele está envolvido. Aí também é uma questão pessoal de cada pessoa, né? Sim. Eu acho que aí vai juntando, até pelo mundo que vivemos hoje, ele também ele acaba comprando a ideia de que tem que ser assim, porque dentro dele ele também está confuso. Exatamente. Aí a questão do propósito que você falou. Cadê o propósito? Qual é o meu propósito aqui? Porque se a gente entende o nosso propósito, fica muito mais fácil. Eu entendendo o meu, eu entendendo da minha empresa, eu consigo unir os dois num denominador comum, né? Perfeito. Se eu entender o meu propósito, se eu souber o que a empresa espera de mim e juntar, ótimo. Eu vou voltar para esse exemplo do líder. Qual é que normalmente é o propósito de um líder, como eu estou dizendo? Ele é a pessoa que como eu falei, é o de unir pontas. Aham. Ele é exatamente o contrário do que está acontecendo hoje dentro das organizações, que eles ficam totalmente atordoados, resolvendo milhões de coisas, né, para poder ali, como eu te falei, apagar incêndio, e não faz o que é o papel maior do líder, que é ser um facilitador. Então, se ele é um facilitador, na verdade, ele devia até ouvir mais, né, do que falar. Uma vez me perguntaram, nossa, mas engraçado, Henrique, você está trazendo uma perspectiva diferente para o líder. Eu achei que o líder, ele devia falar mais, orientar mais e dizer um monte de coisa do que deve ser feito. Não, eu falei, você está falando de chefe. O chefe é que vai ali e diz, eu quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. O líder, ele traz a visão estratégica. A gente falou disso aqui no começo. Sim. Porque se a pessoa não sabe qual é a visão estratégica da empresa, como é que ela vai entender o que ela está fazendo ali dentro? Exatamente.
E ela precisa ouvir o seu time. Ela precisa ouvir o time. Porque se uma pessoa desse time também não está fazendo um trabalho que está dentro do que ela quer na vida dela, não tem problema direcionar para um outro trabalho, não é? Exatamente. Se você não ouvir teu time, não entender como é que cada um tá, inclusive com coisas pessoais. Também. Às vezes a pessoa está passando por alguma questão pessoal e você precisa entender. Às vezes você precisa chamar o time para encontrar soluções em conjunto. Às vezes você precisa chamar o time para saber se eles entenderam qual é a missão deles ali dentro. E à medida que isso não ocorre, você não escuta o lado de lá, também você vai ter dificuldade de explicar os porquês das coisas. Sim. Né? Então, o líder primeiro escuta, e depois escuta bastante, e depois ele vai, na medida do que ele escutar, ele vai levar, aí sim, o estratégico, vai orientar, vai desenvolver, né? Vai tratar o time com as suas especificidades, vai entender o perfil de cada um precisa disso, o outro precisa daquilo, mas o básico é ele entender que ele está ali para servir. E se ele está ali para servir, ele está ali para atender um, para atender outro, para atender outro, para atender outro, que é justamente o que eu não vejo dentro das organizações hoje. E é onde você tem trabalhado constantemente. Só vejo o líder apagando incêndio. Só apagando incêndio. E não é bombeiro, né? Não é bombeiro. E aí, gente? E tudo isso reflete nesta mudança social também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do propósito que você falou, que acho que o propósito é bacana. Você falou da mudança social. A gente só vai conseguir ter uma mudança na sociedade se a gente entender que fora o meu propósito e o seu, e não tem problema nisso, é o que a gente já falou um pouco atrás. A gente precisa ter um propósito maior, tá? O que é esse propósito maior que você está falando, Henrique, enquanto sociedade? Assim, a gente precisa se preocupar com as grandes causas que estão acontecendo no mundo e criar blocos de pessoas, porque ninguém é igual, né? Todos somos diferentes e cada um, claro, vai poder atuar em algum canto, mas aí é que entra os 17 objetivos que você trata aqui, né? E 169 metas. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, a gente precisa hoje se unir para melhorar o desmatamento ou impedir o desmatamento? Sim. Né? Sim. Melhorar o desmatamento não, né? Impedir o desmatamento. Impedir. A gente precisa se unir para limpar os oceanos. A gente precisa se unir para criar mecanismos que facilitem a locomoção nas cidades. A gente precisa se unir para melhorar a educação. A gente precisa se unir para melhorar a saúde no planeta, erradicar a fome. Todas essas questões estão endereçadas nas metas da ONU. Então, eu falei assim, olha, se ninguém sabe por onde começar, o mais fácil é começar pelas metas da ONU, que já estão estabelecidas, né? E os objetivos também, os 17 objetivos e 169 metas de desenvolvimento sustentável. Então, ele é um bom roteiro já. Tá. Então, o que eu proponho? Que as empresas vejam quais são essas metas e esses objetivos, escolham 1, 2, não tem problema se for um só, e coloque o propósito da empresa correlacionado com esses objetivos. Precisa alinhar isto Isso. Para poder ter um direcionamento. Isso. A minha empresa, é uma empresa de tecnologia. Tá bom, mas ela vai se propor, além de ser uma empresa de tecnologia e criar soluções tecnológicas, ela vai abraçar também o objetivo da ONU, que é o de erradicação da pobreza. Por exemplo. E aí, tudo que ela fizer, ela vai ter esse propósito. Então, as pessoas que vão estar ali vão ser uma célula social caórdica, com um propósito claro de erradicar a pobreza, sendo ela uma empresa de tecnologia. Porque ela vai entender que isso está alinhado com a empresa dela também. E ela vai saber que ela vai para aquela direção. Exatamente. O que não pode é criar bagunça, né? Você acredita que os jovens, os adolescentes, as crianças, elas tendo essa orientação também nas escolas e nas famílias, elas já crescem com essa ideia mais humanizada de mundo? Certamente. Aliás, a gente falou também aqui dessa questão, assim, o mundo hoje, né, da questão da comunicação. Eu acho que piorou por essa questão da internet, das mídias sociais, né, das redes sociais, porque as pessoas só falam por lá.
Mas a gente há de reconhecer também que o adolescente de hoje ele tem muito mais informação também. Se a gente for colocar informação como um fator de comunicação, é uma coisa boa. Sim. Eu já vejo como uma coisa boa. Então, sim, nas escolas, né, ou onde esses adolescentes têm acesso à informação, eu acho que eles saberem, como a Greta, tão jovem, Sim. já tão empenhada em causas, que eles tenham esse entendimento de que a gente precisa de um propósito maior e que esses propósitos já estão aí delineados. Seria Basta muito conhecer, importante, né? sabe? Seria muito importante que as escolas pudessem falar sobre desenvolvimento sustentável. Por exemplo, né, a gente nota até que crianças acabam levando para dentro de casa uma informação sobre reciclagem que, de repente, os pais têm dificuldade a fazer. E a criança ela já aprendeu que ela tem que fazer a reciclagem do plástico, da lata. Não é curioso isso, Sim, né? sim. Por isso que eu até te pergunto o papel da criança. Porque é esse jovem que está querendo também uma sociedade mais prática, né? Eles querem uma sociedade mais prática, uma sociedade mais rápida, né? Mas aí entra um outro fator também que é assim. Eu fico me perguntando muitas vezes se a nossa sociedade hoje é melhor ou é pior do que a de 1970, da década de 70, de 60. Dá para saber? Acho que não dá para saber. E eu cheguei à conclusão de que acho que toda época tem suas coisas boas e tem coisas ruins. Então hoje não é questão de ser bom ou ruim. A gente tem aí muitos jovens, né, que se bem orientados, seja na escola, seja por um líder, eles vão render frutos. Assim como no passado outros já fizeram, esses de hoje, mesmo com essa velocidade, mesmo tudo sendo muito... Eles têm uma fala diferente, Eles né? têm uma fala diferente, mas as coisas às vezes parecem que são mais rápidas, elas são mais efêmeras. Tudo bem, mas eu acho que o que está faltando também é uma orientação. E aí é um outro ponto que eu coloco no livro. A gente não tem mais líder hoje no mundo. A gente não tem gente que vai conduzir esse processo de orientar esses adolescentes. Claro que a escola é uma espécie de líder e é muito bom. Mas não tem aquele grande líder que você acaba olhando e fala, eu vou seguir o que ele está falando. Exatamente. Eu sinto... Aí o livro ele vai fazendo todas essas constatações, né? As constatações de que as pessoas não se falam, as constatações de que as empresas estão um verdadeiro caos, caos mesmo, caos no sentido ruim, que a sociedade está um verdadeiro caos, que a gente deixou 400 mil pessoas morrerem, por exemplo, na guerra da Síria, mas tem 2,5 milhões de crianças no Iêmen com crescimento atrofiado irreversível e a gente deixou isso acontecer. Somos responsáveis. Nós temos 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome e nós deixamos isso acontecer. E como é que a gente olha para tudo isso e fica assim, ok, beleza, segue a vida. Eu não consigo ser assim, Samira. Então, assim como você não consegue, no sentido, claro, porque você está dando uma oportunidade para falar, então você também tem sua indignação e está dando espaço para que a gente fale sobre essas coisas. Mas como é que os líderes de hoje conseguem ver essas coisas e dormir sossegado? Pensando na conta bancária. Não é verdade? Bancária. É isso que a gente começa a questionar. Por isso que a gente vê alguns movimentos. Vamos nos reunir para fazer uma yoga para a paz. Ou vamos nos reunir para poder emanar o reiki para determinada situação. Isso é uma coisa que cada um faz o que pode. Mas mostra uma preocupação. Sim. Não é verdade? Eu acho que o programa está acabando. Não tem problema. Já passou tudo rápido, isso? Já passou tudo isso. Eu estou aqui toda hora olhando ali. Porque, na verdade, cada um tem que fazer o que pode, mas mostrando que ele está inserido nessa sociedade. A pessoa está viva aqui no planeta Terra e faz parte desse todo, não é isso? Exatamente. O que eu vou fazer vai refletir no que você vai fazer. Eu vou terminar então a de hoje, espero um dia voltar, mas assim... Para falar mais e mais. Assim, a gente tem um componente no livro que sempre quem lê gosta muito e na verdade é um apêndice, né? Não é um capítulo, mas é a questão da indiferença. Esse foi um apêndice que eu tive muito prazer em escrever. E eu digo que a indiferença é um grande mal da nossa humanidade atualmente, assim. Claro que a falta de líderes é um deles, ou maior,
Mas por trás disso tem esse sentimento da indiferença, sabe? Temos que fazer um programa para cada item desse apêndice, né? Pois é, a indiferença está por baixo de tudo que a gente conversou aqui. E a gente nota isso muito. Eu digo que a indiferença é o único sentimento que mata o amor incondicional. Porque ela é o oposto de todos os outros sentimentos. Raiva pode ser bom ou ruim, tristeza pode ser bom ou ruim, alegria pode ser bom ou ruim. Agora, a indiferença, ela é uma coisa que aniquila a raiva, a alegria, a tristeza, porque ela é o nada. É verdade. Ela é o nada. E de nada a gente não pode viver. A gente tem que viver daqui para frente querendo melhorar o mundo e sendo seres humanos melhores, né? Cada vez melhores, porque o futuro depende também do que a gente está fazendo hoje. Com certeza. Henrique Medeiros, o programa terminou. Quero te agradecer muito. Quero que você deixe aqui o seu Instagram, o seu contato e o teu livro, Células Sociais Caórdicas. A gente encontra no e-commerce, nas livrarias, como que tá? O livro está na Amazon, né, no formato digital, mas ele também pode ser encontrado no nosso Instagram, que você perguntou, que é o FCVC, Faca Casa Vida Casa Desenvolvimento, ou no meu site www.fcvc.com.br. Fome com vontade de comer. É isso. Lembra, quando você quer lembrar da sigla, né? Lembra disso. Muito obrigada, Henrique. É sempre um prazer te receber aqui, viu? Também. Por esse bate-papo super importante, porque a gente está acendendo aí uma fagulha. Uma fagulha, né? Nas pessoas. Para essa indiferença sair, né? Parece que as pessoas estão mortas. Chega de indiferença. Vamos acordar para a vida e saber que a gente pode fazer tudo muito melhor. A gente é responsável também por tudo isso, pela nossa vida e pelo caminho que a sociedade está se dirigindo. Que tenhamos mais Samiras, que tenhamos mais Henriques, mais outros líderes. Muito obrigada. Mais outros líderes muito bons. Tá? Estourei o tempo. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu conversei com o Henrique Medeiros. Esse programa fica na íntegra no nosso YouTube para você conferir tudo de novo e busca o livro. Você vai se impressionar em como a gente está inserido nesse contexto todo. Obrigada, Henrique. Obrigado, Samira. Mundial, e você fica por aqui. Um grande beijo, gente. Até a próxima.